Futebol Araxá hoje recebendo o treinador William, time do Vila Nova. William, primeiramente quero desejar parabéns pelo título, foi uma brilhante campanha do Vila Nova que começou assim meio que desacreditado, a partir da nona rodada deu uma engrenagem. Então vou te desejar novamente os parabéns por esse título e quero que você fale um pouquinho a respeito dessa conquista. Eu agradeço as suas palavras, para nós foi um desafio dos mais importantes que a gente teve e está tendo na vida, né? Porque primeiro ter reassumido o Vila Nova, uma situação atípica, porque das outras vezes em qual eu fui campeão como treinador, a gente tinha uma equipe que no papel eram jogadores de ponta, e dessa vez quando nós assumimos a equipe nossa, realmente todo mundo viu, os próprios jogadores sabiam disso, que a ideia do pessoal que estava montando a equipe era de montar uma equipe modesta, né, e que participasse ativamente do campeonato, mas não tinha tão pensamento em título. E quando nós chegamos, a primeira coisa que eu falei que não era por aí. A gente, quando pensa em fazer um trabalho, a gente tem que pensar no melhor, fazer bem feito, dar o seu melhor e consequentemente brigar pelos objetivos. E o objetivo do campeonato amador é você ser campeão. Então nós conversamos com os jogadores, explicamos para eles que seria importante todo mundo comprar essa ideia, e para que se comprasse essa ideia, teria que se trabalhar muito, teria que se dedicar, teríamos que nos abdicarmos de alguns prazeres, né, para final de semana, em prol de um campeonato como foi esse que nós disputamos. Então para nós foi uma satisfação muito grande, um desafio, o qual eu sempre falo que uma vez a gente como técnico de futebol, você tem que às vezes fazer um omelete, às vezes até sem os ovos, sem a quantidade de ovos que você teria para fazer, né? E a gente pegou uma equipe no começo, jogadores meio de cabeça baixa, pouco entusiasmados, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho de motivação para que viesse a acontecer aquilo que todos viram, que foi o título do campeonato. Então para nós foi uma satisfação muito grande. Isso não aconteceria se os jogadores que estão no Vila Nova não fossem pessoas de boa índole, se não fossem pessoas que a gente pudesse confiar. Então tudo isso aconteceu. O resultado do título foi praticamente baseado no caráter de cada jogador. Então, em cima do caráter de cada atleta, a gente viu que a gente podia confiar, fizemos alguns trabalhos para que isso procedesse o conhecimento dos jogadores um para com o outro, né? E a coisa ficou muito boa, nós conseguimos o título. Então todos estão de parabéns, não só eu como treinador, mas a direção do Vila Nova, os jogadores que se empenharam, se dedicaram. Então é um trabalho familiar, qual nós conseguimos embutir no Vila Nova, e parabéns a todos que nós fomos campeões. William, você falou bem, você ficou um tempo afastado do comando do Vila. Coincidentemente, nesse período em que você esteve fora do Vila, o Vila não se encontrava nos campeonatos. Faziam sempre campanhas fracas, irregulares, não eram constantes. E quando você voltou ao comando técnico do Vila, o Vila voltou a ser um grande time na cidade, né? O que motivou você a voltar? Como você analisa esse momento, essa sua volta ao time do Vila depois de algum tempo ausente? Veja bem, primeiro que a última vez que eu fui treinador do Vila Nova, em que nós fomos campeões, eu parti somente para futebol profissional. Eu fui técnico de futebol do União de Araxá durante 2 temporadas, né? Depois fui treinador do próprio Araxá Esporte também por 2 temporadas. E da última vez que como treinador do Araxá Esporte, eu voltei só para a categoria de base, porque eu tinha firmado um convênio com o Cruzeiro, através da franquia, né? E eu precisava me dedicar inteiramente a esse convênio, a essa franquia. E principalmente nos primeiros 2, 3 anos, você tem que se dedicar ao máximo, você tem que visitar muito o pessoal em Belo Horizonte. Eu não teria tempo suficiente para estar, às vezes, me ausentando da escolinha em prol do futebol amador. E eu não tinha pessoas que pudessem me ajudar, o qual eu tenho hoje, para que eu pudesse ficar tranquilo e me desse esse respaldo de às vezes deixar a escolinha, não deixar de lado, mas ter um outro companheiro trabalhando e eu poder assumir um comando técnico, no caso no futebol amador. E
a coisa foi acontecendo, nós começamos a trabalhar em uma equipe, inclusive a gente conversa muito que a equipe Willis Batista hoje é uma equipe forte no futebol de Araxá. Por quê? Nós temos um treinador de goleiro, que é o João Paulo, nós temos um treinador, preparador técnico, que é o Fernando Bobobó, nós temos um auxiliar, que me auxilia em todos os sentidos, que é o Marcão, né? Quando eu preciso ele em qualquer situação, tanto no amador quanto no júnior ou na escolinha, é só falar, Marcão, estou precisando do seu apoio, ele está uma pessoa de primeira hora. Então, quando eu criei essa equipe e que pudesse me dar esse respaldo, eu falei, não, agora eu posso também estar ajudando no futebol amador. E foi o que aconteceu esse ano. No começo do ano, eu fui procurado pela direção do Vila Nova, inclusive o Marcão também me procurou, que ele não queria mexer mais com o futebol amador, e que o nome escolhido seria o meu nome para que assumisse o Vila Nova. Aí eu achei interessante a ideia, né? Eu fiquei algum tempo fora do futebol amador, achei interessante a ideia, não pensei em momento algum em quem eram os jogadores que estavam no Vila, não me preocupei com isso. Simplesmente eu achei que com o trabalho que eu desenvolvo, que o aprendizado que eu adquiri durante a minha vida como jogador de futebol profissional e técnico de futebol depois, através dos estudos que eu fiz, eu tenho condições de pegar uma equipe considerada às vezes até fraca e fazer com que ela fique boa. Porque eu aprendi como fazer e tem um jeito, que eu acho que cada um nasceu para uma coisa, então as pessoas percebem isso em mim e eu também vi essas qualidades que eu tenho, entendeu? Não é querendo estar me enaltecendo aqui, mas é uma maneira de trabalhar que eu tenho, que eu aprendi, e com a minha maneira de ser, eu consigo tirar a essência do jogador de futebol, aquilo que ele tem de melhor, eu trabalho em cima disso. Então, quando nós tivemos essa conversa para que eu assumisse, eu deixei bem claro que com a equipe que eu tenho, trabalhando comigo, eu poderia assumir tranquilamente. Então assumimos o comando técnico de Vila Nova, não vou falar que eu fui sozinho campeão, não, muito pelo contrário, eu tive uma equipe que me apoiou, o caso desses nomes que eu falei, o Marcão como meu auxiliar técnico, o Valtinho correndo na massagem, ajudando o João Paulo, o próprio Fernando. Então trocávamos ideias quando eu tinha alguma dúvida quanto a substituição de jogador na equipe, quanto a aquisição de algum atleta para chegar para somar com o grupo. Então tudo isso foi um conjunto. Então, quando eu percebi que eu tinha esse apoio, eu voltei para o futebol e montamos, já pegamos a equipe, começamos a trabalhar, dar um formato de esquema tático ao grupo, baseado nos jogadores que nós temos, porque às vezes você quer montar um esquema tático, mas você não tem um jogador que funcione daquela maneira. Então, dentro do que nós tínhamos, eu percebi que a melhor maneira de jogar era aquela que nós começamos o campeonato e terminamos, sempre jogando para frente, com um atacante fixo e mais 2 atacantes chegando, que às vezes a gente jogava até com 3 atacantes, às vezes até mais. Então, a maneira correta de se jogar, o pessoal entendeu, e nós conseguimos, graças a Deus, essa façanha que foi o título. Então, sempre que, no final das minhas entrevistas, das minhas conversas, eu gosto de salientar que eu não trabalhei sozinho, eu trabalhei no grupo, e o grupo acatou as ideias, e nós conseguimos o objetivo que era o título. Você disse aí que quando chegou ao Vila, você não se preocupou com quais jogadores a equipe tinha, né? O que aconteceu, o Vila contratou vários jogadores no início do ano, formou uma equipe para disputar o Campeonato Amador, chegou a disputar o torneio de Luquezzi com outros jogadores que nenhum deles chegaram a participar do Amador. Esses jogadores não foram aproveitados porque não foram a campos, ou simplesmente você que remodelou toda a equipe para disputa do Campeonato Amador? Veja bem, alguns jogadores realmente foram contratados pelo Vila Nova e não foram aproveitados. Quando eu assumi o Vila Nova, os jogadores que participaram conosco, que começaram a competição, terminaram, todos eles. Esse pessoal que você está frisando aí, alguns jogadores, eles não apareceram nem no começo, quando eu assumi. Agora, quando chegou na fase mais importante do campeonato, eu mostrei interesse em que algum daqueles jogadores pudesse vir somar conosco. Mas alguns falaram, não, deixa para o ano que vem, porque está terminando o campeonato, se eu for agora, vai dar a entender que eu estou indo só na hora do filé. Que são alguns atletas que têm qualidade, certo? E não participaram, mas que eu ficaria muito satisfeito se eles pudessem participar conosco na próxima edição, né, em 2020.